Muito boa noite a todos e a todas, amigos do Face, os amigos aqui do Zoom. Mais uma noite de palestra no Centro Espírita Allan Kardec. Acabei de falar para os nossos amigos aqui que será a nossa última noite desse mês especial, mês da diversidade e da inclusão no Centro Espírita Allan Kardec de Santos. E eu sei que hoje vai ser uma noite que vamos fechar aí com chave de ouro, né? Então, para a gente iniciar, a gente está trazendo uma música que, obviamente, tem a ver com o tema e fez parte de uma campanha do Natal Sem Fome de 2020. São vários artistas brasileiros, né? E eu acho que é bem bonita a música, bem interessante a letra, então vamos apreciar, tá bom? Então, por favor, desliguem os microfones e vamos ouvir. Nesse momento tem gente morrendo de fome no nosso Brasil. É a tristeza que a sociedade consome. Me diz quem não viu. Quem tem fome tem pressa e não pode esperar. A fome é perversa e não dá pra negar. E quem alimenta esse monstro do mal É a desigualdade social. Tem barriga vazia fazendo chorar. Mas a cidadania tem uma missão: Fazer esse mundo se mobilizar. Pra nunca mais faltar o arroz e feijão. só a corrente da dignidade pode mudar essa realidade e dar um fim nessa situação. Pergunte pro teu coração, que ele vai te responder. Como faz bem fazer o bem e ver o bem prevalecer. Vem ajudar a renovar A esperança de alguém. O que é pouco pra você pode salvar quem nada tem. Pergunte pro seu coração, que ele vai te responder. Como faz bem fazer o bem e ver o bem prevalecer. Vem ajudar a renovar a esperança de alguém. O que é pouco pra você pode salvar quem nada tem. E assim a dor é estancada. É isso. E a gente é tão urgente chegar em todas quebradas. Uma corrente assim de vários camaradas. É nóis. Pra todo mundo ter uma ceia abençoada. Chegar em todas as famílias. E a luz que brilha é de todos nós juntos nessa guerrilha. Firmeza, firmão, de coração. Quem tem fome tem pressa, então corre, irmão. Vamos. Nesse momento tem gente morrendo de fome no nosso Brasil. É a tristeza que a sociedade consome. Me diz quem não viu. Quem tem fome tem pressa, não pode esperar. A fome é perversa, não dá pra negar. E quem alimenta esse monstro do mal é a desigualdade social. Tem barriga vazia fazendo chorar, mas a cidadania tem uma missão: Fazer esse mundo se mobilizar pra nunca mais faltar o arroz e o feijão. Só a corrente da dignidade Pode mudar essa realidade e dar um fim nessa situação. Pergunte pro seu coração, que ele vai te responder. Como faz bem fazer o bem e ver o bem prevalecer. Vem ajudar a renovar a esperança de alguém. O que é pouco pra você pode salvar quem nada tem. Pergunte pro seu coração, que ele vai te responder. Como faz bem fazer o bem e ver o bem prevalecer. Vem ajudar a renovar a esperança de alguém. O que é pouco pra você pode salvar quem nada tem. Pergunte ao seu coração. É isso. Pergunte ao seu coração. E assim iniciamos. Márcia, passo para você.
Bom, gente, boa noite a todos. Bem-vindos, né? Em mais uma quarta-feira que a gente se junta aqui no SEAC com esse prazer imenso que a gente está sempre juntos, né? Ô, Rita, tem aquele cartaz do nosso mês? Desde que está terminando, só um segundo, Márcia. Pode falar. Sérgio Maurício, a Sandra é a nossa diretora de comunicação, além de ser vice-presidente. E o Ricardo, você deve saber essas coisas, é o diretor de estudos, né? Fala um pouquinho para a gente encerrar esse mês nosso, Ricardo. A Rita está colocando o cartaz enquanto isso. Boa noite a todos. Estava aqui pensando, estava vendo essa apresentação que a Sandra colocou e estava pensando aqui com os meus botões, como o SEAC sem querer puxar sardinha, né, para o nosso lado, né, mas como o SEAC está acompanhando, né, os processos sociais, os processos de vida, né, que nos envolvem a todos nós na vida social. Então, é uma alegria muito grande a gente estar podendo concluir esse mês de julho, que nós nomeamos como Olhares sobre a Diversidade, né, e a Inclusão, com tanto êxito, né? Nós discutimos temas fundamentais para a vida social nesse mês, temas para os quais os espíritas têm que prestar uma atenção realmente, porque são temas que dizem respeito à nossa sociabilidade, ao nosso viver no mundo, né? Somos seres no mundo, né? Então, falamos sobre o problema das questões indígenas, o problema do racismo, a questão da diversidade sexual e de gênero, e hoje nós vamos falar sobre a miséria e a fome no século XXI. E, para isso, nós trouxemos um convidado muito especial, alguém que tem lutado muito nesse campo, em dois campos, né? Do espiritismo e no campo social, e uniu as duas coisas, que é o Sérgio Maurício. É alguém que tem sido um batalhador, realmente, de um espiritismo atuante na sociedade. Então, Sérgio Maurício, é com muita alegria que nós te recebemos aqui no SEAC, e eu quero dizer também o seguinte, que esse mês ele foi motivado pelo seguinte propósito: nós chamamos pessoas que poderiam ser ou não ser espíritas, tá? Os últimos dois expositores, no caso o Alexandre e agora o Sérgio Maurício, são espíritas. Os dois primeiros não eram espíritas. Justamente para que nós pudéssemos ter a possibilidade de uma reflexão o mais alta possível, livre de todas os condicionamentos ideológicos, né, no sentido de que não é necessário o indivíduo ser espírita. Nós estamos aqui justamente para ouvirmos a sua reflexão sobre temas importantes da sociedade. Então, Sérgio Maurício, com muita alegria que te recebemos aqui, muito feliz pelo SEAC estar concluindo essa jornada. Boa noite. Só para a gente conhecer um pouquinho mais do Sérgio Maurício, né? Ele é engenheiro elétrico, e é graduado também em filosofia, com mestrado em ciências sociais. Servidor público federal, e o Sérgio é autor de um livro que se chama Família de Negros, e também é pesquisador do livro Relações Sociais na Escola. Até o ano passado, o Sérgio estava contando para a gente aqui no começo, ele morava em Brasília, e agora ele está em Salvador, tadinho, né? Que a gente está morrendo todo mundo de inveja de você, Sérgio. E é um dos coordenadores nacionais do coletivo Espíritas à Esquerda. O Sérgio hoje vai falar de um tema que para nós é muito doloroso, né? A palestra dele de hoje chama Miséria e Fome no Brasil do século XXI, e a gente está juntando isso tudo, principalmente aqui no sul, no sudeste, no sul, no centro-oeste, com muito frio, né? Então, hoje a gente está juntando fome com frio, e a gente está imaginando
como é que as pessoas que moram na rua ou nas nossas favelas, nos casebres da vida aqui das nossas regiões estão se sentindo nesse momento. Bem-vindo, Sérgio Maurício. Muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. Estamos todo mundo aqui ansiosos por ouvir o que você está trazendo para a gente hoje, tá bom? A palavra é toda sua. Bem, boa noite a todas e todos. É um prazer imenso estar aqui falando com vocês. O nosso coletivo também tem tido uma peculiaridade, que é tentar trazer pessoas que não tenham necessariamente vinculação com as propostas espíritas, para que elas possam trazer o mundo real, para que nós possamos, enquanto espíritas, refletir sobre o mundo real, sobre uma outra realidade, aquela que muitas vezes nós espíritas, por sermos a grande maioria de classe média, eu costumo brincar dizendo a classe média bem formada, que mora bem e muito bem alimentada, e a gente, de forma geral, não tem um contato com o mundo que é muito mais duro, é muito mais cruel do que aquilo que nós estamos, de forma geral, acostumados. Então, nós temos feito isso também, acho muito bacana, trazer pessoas que possam falar de uma outra realidade, que não exatamente apenas com o viés espírita, com a visão espírita. Temos sido até por algumas pessoas criticados por isso, mas eu acho que faz parte, é uma forma de buscar compreender a realidade, e compreender a realidade é um passo fundamental para que se possa atuar sobre ela, né? Não é possível que nós tenhamos alguma atuação efetiva, transformadora de determinadas realidades, se nós não a conhecemos profundamente. Conhecê-la é vivê-la, é experienciá-la, é estar presente nessa outra realidade que, de forma geral, nós, como eu disse, da classe média, espíritas, não estamos e não conhecemos. Então, é muito importante que nós tenhamos esse contato. Por isso, nós temos tido o cuidado de trazer, efetivamente, pessoas envolvidas com os temas que nós queremos dialogar, debater. Eu acho bacana que vocês façam isso também. É muito bacana, mas vocês receberão críticas também, como nós recebemos, e a gente tem que passar em cima dessas críticas, porque é preciso construir um novo movimento espírita. Eu acho que esse é o foco que nós temos hoje. Eu costumo brincar também, dizer que nós temos uma tarefa histórica. Todos nós que estamos aqui nessa telinha hoje, todos nós que nos dizemos espíritas progressistas, temos uma tarefa histórica dentro do movimento espírita, que é refundar o movimento espírita, é reconstruir completamente novo, a partir de novas bases, de novas propostas, completamente diversas daquilo que nós vivemos até hoje. Isso é fundamental. E contem conosco, o Espíritas à Esquerda tem feito um trabalho grande. Hoje estivemos presentes num grande evento em Portugal. Nós ficamos muito felizes com isso, porque isso mostra o alcance daquilo que nós estamos tentando mostrar e falar a todo momento. É preciso refundar o movimento espírita, um movimento espírita que esteja vinculado ao mundo real, agregado a ele, conhecendo bem o que é a realidade, para poder atuar sobre ela e atuar, por exemplo, não trazendo pessoas assistidas. Precisamos superar essa coisa que é triste dentro do movimento espírita. Não temos que ter mais assistidos, temos que ter pessoas que constroem conosco um novo movimento espírita. Essas pessoas que nós chamamos geralmente de pessoas assistidas, precisam compor as nossas organizações, precisam refletir conosco o espiritismo, precisam trazer um novo olhar, um olhar real sobre o que é o mundo real. Desculpe essas minhas reflexões iniciais, mas elas foram, então, motivadas pela fala interessante de vocês. E aí eu trago, para poder iniciar o tema especificamente, eu queria falar sobre uma pergunta que todos nós espíritas conhecemos, que é a questão 930 de O Livro dos Espíritos, e lá ele faz uma pergunta sobre
essa questão especificamente. Eu queria só ler o finalzinho dela. Ele pergunta: entre os que não têm preconceitos ou os põem de lado, porém, não há pessoas que se veem na impossibilidade de prover as suas necessidades em consequência de moléstias ou outras causas independentes da vontade delas, e os espíritos são curtos e simples. Numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Essa resposta é, para mim, devastadora, no sentido de que nenhuma sociedade que se diga civilizada, que se proponha a ser uma sociedade civilizada, deve ter entre as suas chagas a fome. A fome deve ser algo a ser dizimado da sociedade. O Tiago Lima, da Paraíba, que é um estudioso da UFPB, e ele faz parte do Espíritas à Esquerda, na Paraíba, ele tem feito um estudo profundo lá, lá no seu grupo de estudo sobre o tema da fome. E ele tem falado o tempo todo de que é preciso que nós tenhamos um pacto contra a fome. O Brasil, enquanto sociedade, precisa fazer um pacto contra a fome. Não é possível que em pleno século XXI, na terceira década do século XXI, que nós estamos entrando agora, nós ainda tenhamos mais de 15 milhões de pessoas vivendo na extrema miséria no Brasil. Aliás, os números mais novos indicam mais de 25 milhões de pessoas abaixo da linha da extrema pobreza. Isso é um número devastador. Nós vivemos num país extremamente injusto, extremamente desigual. Não é possível que nós, espíritas, vivamos numa sociedade como essa e achemos que o nosso papel é fazer encontros, debates, ou mediúnicas, ou coisas parecidas, sem ter uma ação profunda de reformulação e transformação da sociedade. O nosso papel, enquanto seguidores de Jesus, que é o que todos nós nos propomos a ser quando somos espíritas, é transformar a sociedade. Precisamos, sim, transformar a sociedade. Esse é o nosso papel básico. Aliás, eu vou retomar aqui uma outra questão de O Livro dos Espíritos, que eu também gosto muito. É a questão 573. E eu vou lê-la porque ela é muito interessante, é pequena, mas ela é muito interessante. Diz ele lá: em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Ou seja, nós. Ou seja, Allan Kardec está fazendo uma pergunta que, se fôssemos nós hoje na quebrada, diríamos assim: que diabo nós estamos fazendo aqui nesse corpo, nessa terra, nesse país, com tanta desgraça? E eles respondem: em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. Nossa, que resposta formidável! Essa é a nossa missão. Todos nós espíritas temos isso como missão. Todos nós somos espíritos missionários, senão não estaríamos aqui. Todos nós temos uma missão básica, todos nós transformar a sociedade por todas as formas materiais que nos estejam disponíveis. Dizem os espíritos, ensinam para a gente. E aí precisamos compreender e ter isso como máxima, porque ela, na verdade, traduz uma mensagem básica que foi trazida 2000 anos atrás por um cara muito simpático que viveu na Palestina, que era um judeu, e ele dizia que era preciso construir uma nova sociedade, que ele deu um nome simpático de o reino, um novo reino. Um reino que não é desse mundo injusto, desigual, cruel. Não, é um reino que não é definitivamente desse mundo. É um mundo completamente novo. É um mundo em que há justiça, um mundo em que não haja fome, um mundo em que as pessoas tenham oportunidades e direitos. Enfim, que todos nós vivamos com dignidade. Esse é o anúncio do reino. E se nós podemos dizer que existe uma mensagem central em Jesus, é o anúncio do reino. Aliás, evangelho quer dizer exatamente isso. Anunciar alguma coisa, uma novidade, que é o anúncio do reino. Jesus o tempo todo vem falar sobre isso. O tempo todo ele está a ensinar sobre o que é esse reino.
e faz diversas comparações. O reino é como uma noiva, o reino é como um empregado, o reino é como um grão de mostarda. E ele vai falando sobre o reino o tempo todo, tentando dizer às pessoas que sim, existe uma possibilidade de uma nova sociedade. E nós precisamos, enquanto espíritas, enquanto cristãos, enquanto seguidores dele, que é assim que nós dizemos que somos, precisamos estar o tempo todo semeando essa ideia. A nossa tarefa, como diz a questão 573, é semear o reino da forma que for possível. E semear o reino é semear uma sociedade diferente, que não é do mundo que nós vivemos hoje. É uma sociedade completamente diversa, em que, por exemplo, as pessoas não passem fome, em que, por exemplo, as pessoas não passem frio nesse momento de frio extremo que nós estamos vivendo em algumas regiões do Brasil. Aqui nós estamos com um pouco de frio, agora está fazendo 24 graus. Isso para Salvador já é muito frio. Mas, em alguns lugares do Brasil, o frio será extremo e haverá pessoas morrendo de frio, porque não terão que vestir. E isso é muito cruel, assim como é cruel a fome. Então, nós precisamos trabalhar para construir o reino. É isso que nós estamos fazendo aqui. E construir o reino é construir uma sociedade em que não haja mais a fome, como propõe a questão 930. Isso seria uma sociedade justa. A fome não tem mais espaço. Então, como diz o Tiago lá na Paraíba, precisamos fazer um pacto contra a fome. E aí eu vou trazer alguns números que são tristes para todos nós. Eles mostram a nossa cruel realidade. A partir de 2016, quando todos os nossos indicadores sociais começaram a piorar, infelizmente, e não é coincidência que seja a partir de 2016, nós tivemos crises muito grandes em todas as áreas do Estado brasileiro e da sociedade brasileira. O Estado está sendo completamente desmontado e a sociedade está sofrendo os impactos desse desmonte do Estado brasileiro. Então, hoje nós temos cerca de 15 milhões de pessoas desempregadas e outros 15 milhões de subempregados ou precarizados. Ou seja, a gente pode dizer que cerca de 30%, quase 1/3 da força de trabalho do povo brasileiro, hoje não encontra trabalho. Ou encontra trabalho numa quantidade bem inferior daquilo que ele poderia produzir. Esse é o nosso mercado hoje de trabalho. Quase 1/3 da nossa força ativa, da nossa força de produção de trabalho, está hoje precarizada ou desempregada. Isso mostra um drama social muito grande. Isso é um recorde histórico no Brasil. Isso tem que ficar registrado. Isso é um recorde histórico no Brasil. 41% da força de trabalho brasileira só contou durante a pandemia, nos últimos 18 meses, com auxílio emergencial. Não teve acesso a nenhuma outra renda que não o auxílio emergencial. Por isso era muito importante que o auxílio emergencial fosse uma política de Estado durante esse período da pandemia, que aí todos nós já sabemos, porque infelizmente acompanhamos, nós temos já mais de 550 mil mortos por conta da pandemia, e isso também reflete um pouco o desmonte do Estado brasileiro. Por exemplo, eu estive vendo que no Rio de Janeiro, desde anteontem, parece, a vacinação foi suspensa, porque não chegou vacina no Rio de Janeiro, e parece que tem um estoque de alguns poucos milhões de doses de vacinas no Ministério da Saúde, e que não foram distribuídos. Isso é o desmonte do Estado brasileiro. Então, enquanto tem gente morrendo porque não foi vacinada de Covid, tem vacina estocada no Ministério da Saúde. Isso é um problema muito sério. Nós estamos num processo de inflação crescente. As projeções anuais já apontam um número acima de 6%, podendo chegar até a 2 dígitos ano que vem. Isso já mostra um problema também muito grave. E por que tudo isso? Por que esses números
desemprego, mortos da Covid, a crise da pandemia, inflação, tudo isso vai bater num ponto. Miséria, fome. O Brasil hoje tem mais de 25 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da extrema pobreza, aquilo que nós chamamos de miséria. Pessoas que não têm sequer renda mínima para sobreviver. E mais de 120 milhões de pessoas. Repito esse número. Mais de 120 milhões de pessoas, que é mais da metade da população brasileira. É mais da metade. Hoje vivem em insegurança alimentar. Ou seja, não têm acesso à quantidade necessária para a sua sobrevivência. Come menos do que o que precisam para poder sobreviver. Em 2014, até 2014, o Brasil tinha saído oficialmente do mapa da fome da ONU, que a FAO divulga. Em 2021, o Brasil retornou à situação de 2004. Isso é muito grave. Em 2021, por conta de todas as crises que nós estamos vivendo e que a pandemia veio agravar, ela não é a causa de tudo, ela veio agravar os problemas. Hoje, a nossa situação em relação à fome, à insegurança alimentar, retrocedeu ao nível de 2004. Pesquisas apontam que a fome aumenta mais entre famílias negras, entre mulheres e entre pessoas com baixa escolaridade. Há um destaque regional, o Nordeste. É a região onde a fome atinge a maior quantidade de pessoas. E entre aquelas que possuem apenas o ensino fundamental, 1/3 dessa população está vivendo em insegurança alimentar. A partir de 2016, várias políticas públicas de combate à fome foram desmontadas. O Brasil tinha uma estrutura de políticas públicas que davam suporte a esse problema da fome no Brasil. Por isso, o Brasil havia saído, até o começo da década passada, do mapa da fome divulgado pela FAO. O Brasil, a partir de 2016, começou a desmontar as políticas públicas. Dentre elas, nós podemos citar o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. Ele é um programa que o Estado comprava dos pequenos agricultores, agricultura familiar, da pequena agricultura, porque essa pequena agricultura ela é responsável por alimentar 70% da população brasileira. Olha que coisa impressionante. 70% daquilo que nós consumimos, o Brasil inteiro, vem da pequena agricultura, da agricultura familiar. Por isso é tão importante que haja uma política pública de Estado que possa fortalecer a pequena agricultura e não o contrário, favorecer, por exemplo, o agronegócio, a grande expansão em grandes monoculturas que para a nossa alimentação servem muito pouco. Para a fome serve muito pouco. Serve sim para construir grandes riquezas para poucas famílias, para poucas pessoas. Mas para o Brasil, para a sociedade brasileira, tem muito pouca utilidade, efetivamente. Destruiu o PNAE, que era o Programa Nacional de Alimentação Escolar, básico. As crianças brasileiras em idade escolar não viviam mais com fome, porque havia o PNAE. E isso era, inclusive, um grande fator motivador para que as crianças estivessem na escola. O PNAE, a partir de 2016, começou pouco a pouco a ser destruído, e hoje, até por conta da pandemia, ele está completamente inativo. Por fim, o CONSEA, que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar. O Brasil tinha um conselho que estudava políticas públicas, discutia políticas públicas com a participação de diversos segmentos da sociedade civil, inclusive do próprio Estado brasileiro. E esse conselho justamente criava esses programas, criava essas políticas para o combate à fome. Havia um único objetivo: combater a fome. De novo, precisamos fazer um pacto contra a fome. E havia essa grande meta e nós estávamos conseguindo superar isso.
E hoje o Conceia foi completamente desmontado. Não há ninguém pensando política pública hoje no Brasil, a não ser algumas cabeças premiadas em algum ministério qualquer. Então não há mais uma política pública discutida pela sociedade brasileira. Esses são alguns dados que são chocantes. Então nós, enquanto espíritas, precisamos trabalhar com esses dados do mundo real. Os dados desse mundo real nos levam a pensar sobre muitas coisas. A primeira delas, que eu sempre lembro, é quando Jesus está falando lá com várias pessoas. E aí, como cita Mateus no capítulo 25 lá, ele fala, alguém fala com ele, Senhor, quando é que te vimos com fome ou com sede, forasteiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? E ele respondeu com essas palavras, em verdade vos digo, todas as vezes que o deixaste de fazer a um desses pequeninos, foi a mim que o deixaste de fazer. Então, enquanto houver uma pessoa com fome no Brasil, nós estamos em débito. Enquanto houver uma pessoa vivendo em insegurança alimentar, uma pessoa, nós estamos falhando enquanto sociedade. E o que nós espíritas estamos fazendo? Doando cesta básica, fazendo campanha daqui e dali, mas e para mudar a sociedade? Isso não vai transformar a sociedade. Isso não vai matar a fome. Isso vai apenas matar a fome imediata, mas no dia seguinte aquela família, aquela pessoa que à noite recebeu a sua sopa, o seu pão, estará com fome de novo e você não estará lá para dar a sopa de novo. E aí? Como é que nós temos que, então, pensar essa nossa realidade enquanto espíritas? Será que é isso que nós temos que fazer? Ou será que isso apenas agrada o nosso ego e nos conforta dizendo eu sou uma pessoa caridosa porque eu dou uma cesta básica, eu vou para a rua, naquele bairro periférico, distribuo sopa nas terças-feiras à noite e volto para casa feliz da vida. A pessoa na quarta-feira à noite estará com fome de novo, eu não estarei lá, e a pessoa estará com fome. E nós fizemos o que para transformar aquela realidade? É isso que nós precisamos fazer, é isso que está dizendo lá naquela questão 573 e na questão 930. Precisamos transformar o mundo que nós estamos vivendo. A nossa sociedade não pode viver assim. Essa caridade que doa alguma coisa e depois vira as costas e deixa o mundo como está, ela não ajuda em absolutamente nada, porque ela é apenas analgésico, ela cura a dor de cabeça naquele momento, mas ela não cura a causa do problema que está gerando aquela dor de cabeça. E nós, espíritas, precisamos transformar as instituições, está lá na 573, para que não haja mais a dor de cabeça, para que não haja mais as consequências, para que nós tenhamos a tranquilidade de dizer, Jesus, nós lutamos pelo reino, nós efetivamente buscamos construir o reino entre nós, e para construir o reino entre nós, eu preciso dar cesta básica, mas preciso com ela buscar transformar determinadas realidades. E o que nós podemos fazer então? Qual é a ação que nós espíritas precisamos fazer para mudar o mundo real? Porque é isso que nós estamos sendo chamados. Jesus, quando falou lá sobre o reino, anunciou o reino para todo mundo, ele estava nos chamando, dizendo o seguinte, você vem ou não vem comigo? Quando o jovem virou para ele e falou assim, Jesus, puxa, que legal, cara, achei a tua mensagem bacana pra caramba. Aí Jesus falou, pô, massa, velho, vem comigo, mas você precisa construir o reino comigo. E nesse reino, olha, ninguém vai ter mais do que ninguém. Todo mundo vai ser igual. Ninguém vai ter fome, mas ninguém vai ser rico. Aí o jovem virou para ele e falou assim, ó, então fica para outra. Agora eu não estou afim, não. Eu só vou dar a cesta básica no final do mês, que para mim tá bom. É isso que nós estamos fazendo. Nós somos aquele jovem dizendo para ele, Jesus, não, olha, eu acho bacana o que você fala, eu até curto, acompanho, leio algumas coisas, eu até replico em algumas falas que eu faço por aí, mas na hora do vamos ver, a minha prática é completamente descolada e eu estou dizendo para ele, olha, Jesus, fica para outra, porque essa encarnação, olha, tá, eu tô aqui de boa, eu sou classe média, bem instruída, bem alimentada, vivo bem, não estou a fim de mudar a minha condição.
ou mudar a condição da sociedade que me deu essa condição. E aí tem um pequeno problema. Nós espíritas falamos sempre na tal da reforma íntima, né? Como se isso fosse o nosso grande objetivo. Não, não é. Está lá na questão 573. A gente precisa transformar o mundo. Só quando a gente transformar o mundo é que a gente transforma a nossa própria realidade. Eu não vou ser uma pessoa melhor se não lutar pelo reino. Eu não serei uma pessoa transformada. Não existe reforma íntima sem luta pela implantação do reino entre nós, de uma nova sociedade. Se eu não estou fazendo isso, eu não estou fazendo reforma íntima. E aí você vai ouvir Jesus entrando pelo templo e dizendo: ai de vós, hipócritas. É isso que ele está dizendo para a gente. É isso o tempo todo que ele está dizendo para a gente. Porque nós estamos dizendo, falando, anunciando alguma coisa da qual nós não estamos trabalhando por ela. Nós estamos buscando a nossa reforma íntima. Eu estou muito preocupado com o meu perdão da briga no trânsito, da briga com o meu vizinho, com a minha cunhada que eu briguei ontem. Não é disso que ele está falando. Ele está falando de uma nova sociedade. É desse perdão que nós precisamos trabalhar em nós. Perdoar o mal que nós estamos fazendo em não buscar transformar o mundo que nós estamos vivendo. Nós estamos sendo chamados para isso. E precisamos atuar dessa forma. É assim que nós precisamos trabalhar. É isso, é esse perdão que eu preciso aprender a fazer. E perdoar é dizer o seguinte: eu quero mudar o mundo. Eu quero que você viva num mundo melhor. Não é mais possível que eu tenha tanto privilégio. Não é mais possível que eu viva tão bem, que eu faça parte de uma elite de 10% da população, enquanto 90% vive num mundo completamente diferente do que eu vivo. É disso que nós estamos falando. É desse perdão, é dessa ação, é dessa transformação, e não das minhas briguinhas comezinhas do meu dia a dia. A gente fica tão preocupado: eu preciso perdoar aquele que está andando ao meu lado, eu preciso ir lá dizer para ele: olha isso. O tempo todo ele está falando sobre o reino. E nós não conseguimos entender que aquilo que ele está falando é dessa nova sociedade. Que a pessoa que precisa andar comigo é aquela que está com fome. Não é o meu irmão que eu tive aquele desentendimento anteontem. Não é o meu vizinho que brigou comigo ontem por causa da vaga na minha garagem. Não é isso. Isso é tão tolo diante dos problemas do mundo. Nós temos tantos problemas tão sérios no mundo para serem transformados, para que nós possamos construir o reino entre nós, e nós estamos sempre preocupados com o nosso umbigo e achando que Jesus está falando para nós dos nossos probleminhas. Ele está falando de uma sociedade doente. Ele está falando o tempo todo de pessoas que morrem de fome, que não têm acesso à saúde. Ele foi lá curar e dizer: é preciso curar as pessoas. É preciso que nós tenhamos um sistema público de saúde que dê acesso e suporte a todo mundo. Nós espíritas precisamos lutar por isso. Essa é a nossa reforma íntima. É lutar por um Estado que garanta, por exemplo, saúde, educação e dignidade a todos aqueles que não têm acesso a ela. São a esses que não têm acesso a essa sociedade que eu tenho, que eu preciso aprender com eles e preciso do perdão. É disso o tempo todo que ele está falando. O tempo todo ele está falando do reino. O tempo todo ele está fazendo comparações sobre o reino, sobre essa nova sociedade entre nós. E alguém dirá assim: mas esse reino é de outro mundo. Mas mais ou menos. Ele é muito claro quando ele diz: olha, esse povo herdará a terra. É aqui entre nós. É aqui que nós temos que mudar essa sociedade. Quando ele fala que não é desse mundo, é desse mundo como nós vivemos. Esse mundo não é justo. E nós precisamos mudar esse mundo. Precisamos construir um mundo completamente novo. Algo diferente. E esse é o nosso papel. Existem algumas coisas pequenas que podem ser pensadas, que já são o início de uma transformação, de uma ação espírita. E eu gostaria de citar algumas delas, mas elas são ainda o comecinho.
mas vale a pena para a gente pensar sobre elas. Primeiro, preciso de um pacto social para banir a fome da nossa sociedade. Isso inclui, por exemplo, girar economias locais. Quando eu for doar uma cesta básica, por exemplo, que eu pense em doar uma cesta básica comprada em mercados locais, e não em grandes produtores ou distribuidores, mesmo que o preço seja melhor para mim. Mas isso não vai fazer com que aquele mercado local, onde aquela pessoa vive, seja estimulado. Eu preciso auxiliar a gerar emprego, a mover a economia, enquanto a gente não transforma a sociedade. Eu preciso começar a mover aquela sociedade, começar a mover aquela realidade. E esse é um primeiro passo. Não me adianta nada comprar uma cesta básica numa grande rede de mercado e doar num bairro periférico qualquer da minha cidade, porque isso vai matar a fome agora, mas não vai fazer girar o mercado onde aquela pessoa vive. Por exemplo, existe um exemplo clássico que é sempre citado. Nos anos 60, o Nordeste passou por mais uma crise muito grave de fome por conta da seca. Foram várias, durante o século XX. Mas, durante os anos 60, os Estados Unidos resolveu trazer aviões carregados de trigo e milho para poder distribuir nos estados que estavam sendo penalizados pela seca extrema. O que isso fez para poder ajudar as pessoas locais? Matou aquela fome imediata? Matou. Mas, depois que tudo passou, aquela situação continuava a ser exatamente a mesma. Isso é apenas um exemplo. Há vários outros exemplos e vários países compreenderam que essa não era a forma de ajudar. Qual seria a forma, então, que esses países hoje fazem? Eles não doam mais alimentos, a não ser naqueles momentos mais críticos. Eles doam dinheiro, porque com o dinheiro é possível que as famílias comprem nos seus mercados locais e façam rodar, girar aquela economia local. Então, isso é muito mais importante do que efetivamente apenas dar às pessoas alimento. Nós, no Espíritas à Esquerda, lançamos uma grande campanha contra a fome. E o que nós fizemos? Dissemos às pessoas assim, olha, nós não queremos juntar mantimentos. Nós não queremos que você doe feijão, vá comprar naquele grande mercado que você compra a sua compra do mês e compre feijão para poder doar às pessoas. Não. A gente quer que você vá lá nas campanhas que estão hoje estabelecidas por todo o Brasil, e há várias delas, por exemplo, da CUFA, a Central Única das Favelas, MTST, com aquela panela solidária, o MST, tem vários movimentos sociais hoje que estão efetivamente articulando essa luta contra a fome. Para que eu vou fazer uma campanha pequenininha para dizer que nós estamos fazendo uma campanha para doar cesta básica? Então, o que nós dissemos às pessoas, se engaje nessas campanhas, doe dinheiro para eles, doe dinheiro para que eles possam efetivamente juntar, comprar e fazer com que isso chegue às pessoas. É assim hoje que nós trabalhamos, é assim que se deve ser trabalhado hoje qualquer campanha contra a fome. Melhor do que você comprar em grandes redes de mercado, em grandes distribuidores, porque tem mais um problema. A renda vai ficar com os intermediários e não com os pequenos produtores. Nós hoje vivemos uma séria realidade no Brasil. Há muitos pequenos produtores, como eu até citei aqui, 70% de tudo que é consumido no Brasil é produzido pela agricultura familiar, pelos pequenos agricultores. E essa gente não tem poder para poder negociar com uma grande rede atacadista. Não tem. Então, a grande rede atacadista impõe o preço que ela quer pagar. E, geralmente, um preço aviltante. E ela vende no preço que ela bem entender. Portanto, o cara que produziu é o que menos vai receber a renda daquilo que ele produziu. Quem vai ficar com quase todo o lucro desse processo econômico é o intermediário. Então, precisamos quebrar essa cadeia e comprar diretamente do pequeno produtor, do pequeno mercadinho local, do pequeno fornecedor,
para que ele... é um pouquinho mais caro? Mas faz parte do processo. É uma forma de buscar auxiliar para que efetivamente construamos alguma coisa melhor. Então, melhor do que dar a comida é também, como eu já falei, dar dinheiro. Mas isso são apenas algumas ideias, efetivamente, que vão ajudar o processo do combate à fome e à miséria no Brasil de hoje, que, como eu falei, tem números alarmantes. Alarmantes. É uma vergonha que nós, em plena terceira década do século XXI, vivamos num país em que mais de 125 milhões de pessoas vivam em insegurança alimentar. Não é possível. Não é possível isso. Precisamos mudar essa realidade. E como mudar a realidade? Temos que ter aquelas políticas públicas que fazem assistencialismo? Temos, elas são necessárias, porque há fome agora, por exemplo. Há pessoas morrendo de fome agora, e elas precisam comer agora. É preciso, sim, assistencialismo. Nós não podemos esquecer isso, mas ele não pode ser a única política pública do Estado brasileiro. Não pode. Tem que haver política pública para transformar a realidade, que invista em agricultura familiar, que invista nos pequenos negócios, que invista nessas coisas. Isso se nós pensamos no Estado brasileiro como ele está organizado hoje. Mas precisamos ir além. Precisamos pensar ainda mais longe. Precisamos pensar num novo Estado brasileiro, completamente transformado, numa nova sociedade. Então é preciso também uma política pública que leve à população brasileira consciência da sua realidade, que construa junto com o povo brasileiro a sua consciência sobre o mundo em que ele vive. E só há uma forma de fazer isso: educação popular, educação de base. É preciso que haja uma política pública grande nesse país que possa levar o processo educacional transformador das nossas realidades. Isso é possível? Já houve experiências no Brasil? Houve. Uma, inclusive, de muito sucesso, e que não foi do Estado brasileiro. Olha que coisa interessante. Mas nós antes podemos citar uma que foi do Estado brasileiro. Em 63, Paulo Freire, no antigo governo Jango, criou os Círculos Populares de Cultura como uma política pública do MEC para que pudesse justamente levar essa ideia, essa proposta de conscientizar a população brasileira para que ela pudesse, ela mesma, transformar a realidade. Então, é possível. Mas durante o final dos anos 60 e durante os anos 70 e 80, uma outra entidade chamada Igreja Católica, por meio das comunidades eclesiais de base, fez um trabalho de conscientização tão espetacular, tão grande como nunca se viu no Estado brasileiro, na história brasileira, que ela teve como resultado a criação de grandes entidades políticas no Brasil, e todas elas são herdeiras diretas da ação conscientizadora e libertadora das comunidades eclesiais de base, que são, por exemplo, os grandes sindicatos urbanos no Brasil, a CUT, o PT, MST e várias outras coisas. Todos eles são herdeiros diretos da ação transformadora das comunidades eclesiais de base. E ela é um exemplo para todos nós. Mesmo sendo católica, a gente não tem que ser católico, mas a ação social que ela fez, buscando transformar o mundo, quando nós vivíamos em plena ditadura militar, olha a coragem daqueles homens e também daquelas mulheres, padres, freiras e pessoas ligadas à igreja, que foram às comunidades conscientizar e libertar. Veja como nós conseguimos superar uma ditadura militar, como nós fomos criando um processo de transformação social a partir desse processo. Sim, é possível transformar a realidade, mas precisamos ter não só o trabalho assistencialista necessário, mas precisamos ter um trabalho de base conscientizador. E é isso que nós, espíritas, precisamos fazer. Precisamos mudar o nosso movimento espírita. Precisamos ir muito mais além. Precisamos fazer com que
o nosso movimento espírita crie processos, crie entidades que possam contribuir para esse processo de autolibertação do povo brasileiro. Mesmo nós sendo pequenininhos, nós somos pequenininhos, diante do poder que era a Igreja Católica. Hoje é até menor também o poder dela, mas naquilo que for possível, nós precisamos atuar. Nós precisamos fazer o nosso trabalho, nós precisamos também contribuir para transformar essa nossa realidade. Lembrando mais uma vez o que dizem os espíritos. Essa é a nossa missão de cada um que está aqui nessa telinha, de todo mundo que vai um dia ouvir isso que nós estamos conversando. A nossa missão enquanto espírito encarnado é transformar o mundo em que nós estamos vivendo. E essa transformação é que nos vai transformar. Não há como ser um processo diferente disso. Então eu preciso, se eu quero ser uma pessoa melhor, se eu quero sair desse mundo melhor do que eu entrei, eu preciso lutar por esse mundo diferente. Eu preciso atuar. Então nós que somos espíritas, que escolhemos, por conta da nossa vinculação ideológica, da nossa fé, seja lá o que for que tenha nos levado a essa ação espírita, precisamos colocar o espiritismo dentro de uma ação social que seja efetivamente transformadora, revolucionária, que proponha um mundo completamente diferente. Enfim, que traga a mensagem do reino, uma nova sociedade, um mundo novo, justo, em que ninguém passe mais fome. Porque enquanto, de novo, houver uma pessoa com fome, nós estamos falhando como espíritas, estamos falhando como sociedade, estamos negando tudo o que nós acreditamos. Então, enquanto nós não estivermos dentro desse caminho, enquanto nós não formos capazes de colocar o espiritismo dentro desse caminho transformador, a nossa ação, desculpe-me, mas do meu ponto de vista é completamente vã, exatamente como muitos fazem por aí. Por mais que nós tenhamos reflexões sociais, por mais que a gente debata questões sociais, a gente precisa ir muito mais além. Esses debates, essas questões, essas palestras que vocês fizeram, elas são necessárias para que vocês possam, assim como todos nós, dentro desse movimento espírita progressista, mudar os rumos desse movimento espírita. E aí eu volto à minha fala inicial. Precisamos de um novo movimento espírita. E aí eu digo agora o que é o novo movimento espírita, como eu imagino, que é um movimento espírita que esteja nas comunidades, que rompa a bolha gigantesca que nós temos hoje, que é do acesso às comunidades. Nós espíritas somos a elite intelectual do Brasil. Quando o censo diz que os espíritas são os mais bem remunerados, os espíritas são os que têm a melhor condição educacional. Isso está no censo brasileiro. Nós somos a elite do Brasil. E nós não somos capazes de olhar, e somos minúsculos por conta disso. E não somos capazes de olhar para uma bolha. Eu vejo muita gente preocupado. Precisamos romper a bolha, conversar com outro movimento espírita, e não sei o que lá. Eu sempre digo, olha, me desculpem. Eu não quero nem ouvir falar deles. Nós temos uma bolha muito maior para poder romper, que é a bolha do povo brasileiro, que sequer tem acesso ao espiritismo, a não ser como assistido, pobres assistidos. Precisamos romper essa bolha, precisamos entrar nas comunidades, precisamos de casas espíritas nas comunidades, geridas e pensadas pelas comunidades, e não por nós. Nós podemos ser as ferramentas para poder auxiliar nesse processo transformador. É esse o novo movimento espírita que nós precisamos e que possa contribuir, porque não há possibilidade de transformar a sociedade brasileira que não seja pelo trabalho de base, pela educação popular. Nós só vamos superar os problemas graves da saúde, da fome e de tudo o mais, definitivamente. E a nossa experiência recente mostra isso, porque nós conseguimos superar vários problemas desses, mas tudo voltou em 5 anos. E nós estamos num caos pior do que o que tinha antes, mostrando que essas conquistas não foram permanentes, não ficaram, porque não houve trabalho de base. E nós espíritas precisamos nos engajar nessa transformação.
Nós temos esse dever histórico. É nosso papel histórico fazer isso. Nós fomos colocados, todos nós fomos colocados no momento político brasileiro, momento social, histórico e político brasileiro, cruel, crucial, dizendo assim, cadê vocês? Vocês não pediram para estar aqui nesse momento? O que vocês estão fazendo para poder transformar a realidade? É o que eles estão o tempo todo perguntando para todos nós. O tempo todo os espíritos estão olhando para a gente dizendo, cadê vocês? E o mundo não está sendo transformado. Muito pelo contrário, nós estamos perdendo tudo. Estamos voltando para trás, estamos com fome, estamos sem saúde, estamos morrendo de uma doença que tem vacina. Aos milhares, às centenas de milhares. E o que nós estamos fazendo? Essa é a nossa reflexão. Desculpa se eu me estendi demais, eu gosto de falar muito, perdão a todos vocês. Mas essa é a minha contribuição. Muito bem. Obrigada. Colocações muito sensíveis que além de bater muito com o pensamento da gente, aponta caminhos, né? Que isso é muito interessante. E a gente estava comentando ontem o quanto é interessante esses coletivos espíritas, né? Porque eles são muito mais livres, né, que os centros espíritas, porque eles já se formam dentro de uma filosofia que liberta, né, que não tem muita amarra. A gente do movimento da CEPA também procura, né, esse caminho que vocês trilham, mas essas coisas que você trouxe são muito interessantes. E a gente tem algumas pessoas dentro do nosso centro que estão preocupadas com procurar caminhos mesmo, sabe? Que é um passo além do que essa coisa do estudo e do caminho comprometido com essas questões sociais, né? Com a questão da fome, do frio, da falta de moradia e por aí vai. Mas o caminho que você apontou, já eu te passo a palavra, viu, Sandra? Só porque é uma coisa que eu ando muito curiosa. O caminho que você apontou é o caminho de se unir aos movimentos sociais. Foi isso que eu entendi que você falou? Né? Quando você apontou, vai lá, ajuda lá. Na campanha da fome, sim, isso. Na campanha da fome, sim, isso. Além de se unir às questões sociais, vocês pensaram em mais alguma coisa? Porque vocês não têm sede, né? Vocês não têm... Vocês chegaram a discutir algum outro caminho, alguma proposta mais concreta para o movimento espírita, para o grupo de vocês? Bem, nós hoje estamos organizados em 17 estados brasileiros e em Portugal. E alguns estados fizeram campanhas específicas, porque os estados eles fazem campanhas para poder, por exemplo, um exemplo que eu posso citar é Brasília. O nosso grupo de Brasília, fez uma campanha arrecadando material para, né, mulheres desamparadas. Então, itens que são específicos para o mundo feminino, necessidades de mulheres pobres, como, por exemplo, absorventes e coisas desse tipo para a vida da mulher. E elas fizeram campanhas para poder ajudar determinada comunidade. Isso é muito interessante também. Vale também, é bacana, mas eu penso que a ideia de você se engajar em campanhas que efetivamente
estejam buscando transformar a realidade, é muito mais vigorosa. Porque, como eu disse, essas campanhas podem ajudar efetivamente em algum momento, elas são importantes para isso, mas se elas não estiverem juntas com uma outra proposta transformadora, a nossa ação se perde rapidamente. Então, é preciso pensar ações, daí que para a gente era muito mais interessante pensar que as pessoas pudessem contribuir, e aí eu sempre cito esses 3 especificamente, porque são 3 grandes campanhas que têm ajudado muito e que têm buscado justamente transformar a realidade local, que é a CUFA, o MST e o MTST. Eu acho que é muito mais valoroso para nós, inclusive espíritas, que somos um número pequeno, qualquer ação nossa. Eu sempre costumo brincar, eu dizia sempre assim, às vezes as pessoas ficavam chateadas comigo. Eu dizia assim, por exemplo, aqui em Salvador, pense, quando eu estava com alguns espíritas aqui em Salvador, pense numa grande obra de caridade, numa imensa, na maior obra de caridade espírita que você imagina. Aí as pessoas em Salvador sempre lembram, né? Mansão do Caminho. E aí eu falo, pois é, a Mansão do Caminho está num bairro periférico muito pobre em Salvador. E ela não atende a 1/10 da população do bairro. Ou seja, tem alcance insignificante. Por maior que seja a obra, por mais lindo que seja, o alcance é insignificante. Nós precisamos pensar sobre isso. A forma de se chegar a todo o bairro, a toda a cidade, a todo o estado e a todo o país é com políticas públicas do Estado brasileiro. Não há outra forma. Então eu acho, aí é o Sérgio, não é o Grupo Espíritas da Esquerda, eu acho que melhor do que fazer uma escola, melhor do que fazer um hospital, é você colocar o movimento espírita engajado na transformação do Estado brasileiro. Porque aí eu vou atingir a todos, não deixando nem aquele um que Jesus falou. Enquanto tiver um com fome, a gente não conseguiu nada. Então a gente precisa pensar sobre isso, seriamente, se o alcance daquilo que nós estamos fazendo é significativo ou não, se nós queremos mudar a sociedade ou não. É uma decisão social, política, espiritual. Muito bem. Sérgio, a gente até ficou meio pensando bastante na sua apresentação, na sua fala, e isso mexe muito com a gente, porque tira a gente daquela zona de conforto, né? A gente pensar qual é realmente o objetivo do espiritismo, né? E aí tem várias pessoas aqui colocando no chat alguns comentários. Começamos com o Idemir, que falou da questão da transformação que começa do interior para o exterior, e embora eu acho que não, eu discordo um pouquinho disso, né? Eu acho que não é só dessa forma, é também, né, do interior para o exterior, assim como você falou, Sérgio. A gente ficar esperando a reforma interior para acontecer alguma coisa, não vai acontecer nunca, né? Então, o exterior também nos modifica, né? Se a gente tiver o engajamento, a coisa também nos faz pensar e nos faz agir, né? Então, não é só de dentro para fora. Essa é uma opinião minha. Você concorda com isso, Sérgio? Bem, eu vejo a nossa condição humana como uma condição eminentemente dialética, portanto, faz parte da nossa condição humana tanto o nosso eu quanto o nosso outro. Ou seja, não é possível, eu penso, entendo, e aí eu adiro ao pensamento hegeliano. Eu nem queria ficar citando esses pensadores, mas aí não há como fugir disso, quando Hegel coloca que só é possível eu construir o meu eu a partir da minha experiência com o outro. Então, só é possível que eu me transforme quando eu sou capaz de me encontrar no outro. Então,
não há, do meu ponto de vista, e sendo bem dialético, sendo bem hegeliano, não é possível que eu tenha absolutamente nenhuma transformação de ordem individual que não seja por meio das minhas relações. Não há possibilidade. E, aliás, os espíritos dizem isso, inclusive, que não há possibilidade de ninguém se transformar por meio de uma separação do mundo em que vive. Ninguém pode estar fora do mundo. É no mundo que nós vivemos, é no mundo que eu preciso me transformar. Mas para me transformar, eu preciso transformar o mundo. Essa relação dialética é extremamente necessária. E as duas coisas devem acontecer juntas, como qualquer relação dialética. É como eu entendo isso. Isso. O Edemir também chegou nesse ponto, tá? O Ricardo Nunes colocou assim: olá, Sérgio, parabéns por sua palestra. Gostaria que você indicasse alguns pensadores espíritas que fazem a ponte entre os temas do espiritismo e a sociedade. Bem, a gente conhece alguns, mas a gente tem que ter sempre algumas pequenas ressalvas. Em todos eles temos que ter algumas pequenas ressalvas. A gente pode começar essa nossa reflexão há cerca de 100 anos, quando em 1924, lá na antiga Revista Espírita, Leon Denis fez aqueles 8 artigos que hoje nós conhecemos como Socialismo e Espiritismo. Eu acho que foi a primeira grande reflexão depois do Livro dos Espíritos, porque a parte 3 do Livro dos Espíritos é extremamente reflexiva nesse sentido, mas ele inaugura essas nossas reflexões que buscam compreender que o Espiritismo tem como objetivo primacial a transformação da nossa realidade social. Leon Denis é quem vai inaugurar. Apesar dos vários problemas que tem no texto, o texto é muito problemático, mas ele é muito interessante como uma introdução a essa discussão, sem sombra de dúvida. Nós estamos, inclusive, agora lançando uma nova tradução desse texto. E depois dele, outros nomes, os 2 grandes argentinos, que foram Cosme Marinho, Manuel Porteiro, também trazem reflexões muito interessantes sobre o tema. Existe aqui no Brasil um cara dos anos 50, escreveu nos anos 50, ele foi prefeito de Ilhéus, na Bahia, inclusive. Ele escreveu 2 obras maravilhosas sobre espiritismo e sociedade, um cara chamado Eusínio Lavigne. Ele tem obras incríveis sobre isso, e ele faz essa profunda reflexão. Eu acho, de todos os textos que eu li até hoje, eu acho que os textos dele, Eusínio Lavigne, são os melhores nessa reflexão. Mas não só ele, existem além dele outros, o próprio Herculano Pires, na sua obra famosa de 46, O Reino, que é uma obra maravilhosa, e eu faço questão de dizer a de 46 e não a de 67, que é uma obra completamente transfigurada e que já não traz mais o mesmo ímpeto e a mesma vitalidade. E aí a gente pode trazer também Jacob Houseman, né, com um texto clássico dele também, que ele fala, e vários outros atualmente fazem essa boa reflexão. Eu posso dizer já em avant-première que nós estamos lançando um livro com 15 autores que fazem reflexões sobre a sociedade e o espiritismo. E aliás, o livro tem esse nome, e há outros autores que estão aqui presentes desse livro, fico muito feliz em vê-los aqui. Um deles está aqui presente, o Sinuê, um grande amigo, e uma pessoa que escreve também bastante sobre essas relações da sociedade e do espiritismo. Então, há muita gente boa escrevendo sobre isso, e todos têm a contribuir. O nosso livro deve estar sendo lançado agora, ainda no 3º trimestre desse ano. O livro se chama Espiritismo, Sociedade e Política. E esses autores refletem sobre temas diversos: feminismo, racismo, ecologia, sociedade, política. São vários autores que vieram contribuir nesse livro, e será uma grande contribuição a esse diálogo e a essa discussão. Obrigada. Oi, Sandra. Antes da pergunta do Ricardo,
o Sinuê, que eu ia até cumprimentar, uma honra ter você aqui, viu, Sinuê? Muito obrigada pela presença. Ele faz um contraponto a que o Edemir escreveu. Então, acho que seria legal você ler também. Eu vi aqui na sequência, ele colocou e vice-versa, porque o Edemir colocou que era, né, do interior para o exterior e o Sinuê complementou, e vice-versa, o interior está cheio do exterior também. Somos a cara do nosso tempo histórico, a relação interior e exterior é de mútua implicação. O egoísmo é altamente estimulado numa sociedade capitalista, é algo premiado em nosso tempo histórico. O que eu estava realmente pensando dessa forma. Aqui a Mônica, a Alcione fez alguns comentários sobre a questão da produção de soja, tal, né, a questão da injustiça da produção de soja e a gente não comer e usa a nossa água, então e aí vende para a China alimentar os porcos, né, a soja. Então ela fez esse comentário aqui, e aí tem aqui na sequência a Mônica Mendes, que faz a seguinte pergunta, que eu acho que tem para a gente abordar um pouquinho. A pergunta é se temos a intenção de ter um modelo novo, ter um modelo de novo movimento espírita em elaboração. Se temos essa intenção, queremos um novo modelo? Acho que essa queremos um novo modelo? Será que os espíritas querem esse novo modelo? E depois a Jacira quer fazer uma pergunta. Bem, os espíritas da esquerda querem, estão propondo, estão lançando esse diálogo, estão lançando o debate. É exatamente o que nós queremos, um novo movimento espírita. E nós achamos, inclusive, que não é possível remendar, porque não é possível colocar pano novo em roupas velhas, porque elas vão rasgar. Não é possível colocar vinhos novos em odres velhos, porque eles vão estragar. Precisamos de um novo movimento espírita, refundado, transformado, completamente novo. É uma ruptura, né? Na verdade, você está rompendo com a estrutura do que é um centro espírita, que com a estrutura de centro espírita você não consegue ter esse alcance, né? É isso? Exatamente isso. O que nós estamos propondo, inclusive, o nome que nós demos é Núcleos Espíritas Populares. Entendi. Jacira, quer fazer uma pergunta? Quero sim, boa noite a todos. Infelizmente, eu perdi o início da palestra, porque eu saí de uma reunião, fui para outra, e quando terminou, eu já estava um pouco adiantado. Mas muito feliz de ouvi-lo, Sérgio, muito obrigada por essas importantes, consistentes e oportunas reflexões que você nos traz. Eu gostaria, Sérgio, de te fazer duas perguntas, mas se não houver tempo, você responde a segunda, tá bom? A primeira, eu gostaria de ouvi-lo, se não for possível hoje, em outra oportunidade, sobre como é que você vê hoje a relação do espiritismo com a política partidária, porque a gente sempre tende a fazer, por exemplo, na instituição filantrópica que eu trabalho, a gente diz, olha, política faz parte da nossa vida, mas a gente não faz política partidária. Lá no Centro Espírita, a gente sempre fala a mesma coisa. Então, gostaria de ouvi-lo, se for possível, muito rapidamente, o que você tem a nos dizer dessa experiência. A gente briga muito para discutir política nos meios espíritas, porque isso é discutir a nossa vida, né? A gente levanta e dorme, nasce e morre participando da política, mas quando a gente quer falar ostensivamente sobre política, as pessoas não querem deixar, porque determinados meios não podem falar em política. Então, queria que você falasse rapidamente dessa experiência, como te parece, como que vocês ganharam, o que você acha que vocês podem ter perdido quando vocês fizeram essa opção por assumir publicamente que esse movimento espírita tem uma ideologia partidária. E a outra pergunta, Sérgio, é que quando você fala nosso eu, nosso outro, você me remete à palavra alteridade, né? Que implica na necessidade de considerar o outro, o seu pensamento, a sua necessidade, enfim, o seu existir, né?
Quando você nos remete para a alteridade, da qual tratam muito bem Levinas e outros, Buber e outros, eu fico pensando que no movimento espírita, porque é um movimento elitizado, né? Um movimento que, felizmente, pode desfrutar desse contato com a cultura, com o conhecimento, com a instrução, digamos assim, para ser mais honestos, o tema é ventilado muito no Espiritismo. Porém, no meu ponto de vista, a alteridade implica em fazer essa aproximação real com as pessoas. E aí, eu te pergunto, como que a gente faz isso com as comunidades, com as pessoas necessitadas, com as periferias, para a gente sair dessa postura elitizada que o Espiritismo vive, porém, sem o viés caritativo, considerando o outro na sua necessidade, não naquilo que a gente quer doar para ele porque está sobrando do nosso. Então, se você puder falar um pouco, a minha preferência é pela segunda, mas gostaria de ouvir também a primeira. Obrigado pela oportunidade, Sandra. Boa noite, parabéns por trazer o Sérgio aqui. Só para complementar, antes do Sérgio abordar, o Ricardo também fez uma certa provocação aqui, né? Muitos devem criticar a denominação do seu grupo como espíritas à esquerda. Por favor, diga qual é a sua resposta a essa crítica. Eu tinha lido também esse comentário do Ricardo e eu achei que tinha tudo a ver com essa pergunta feita por ela, Jacira. Aliás, Jacira, um prazer reencontrá-la também. A gente, claro, ouve muito essa crítica por essa escolha tão explícita, está escrito atrás de mim aí. Nós somos de esquerda, ou seja, entendendo esquerda e direita como aqueles conceitos históricos e sociais que todos nós já conhecemos. Não somos partidários, não temos nenhum partido político, temos contato com todos eles, inclusive, temos excelentes contatos, nós, espíritas à esquerda, temos, inclusive, desenvolvido um contato muito grande com vários partidos de esquerda. Dentre eles eu posso destacar o PSOL, o PT, o PCdoB, temos tido um contato muito grande com eles, o PSTU também, porque nós somos de esquerda, mas não temos um partido. Dentro da nossa organização, inclusive, há pessoas filiadas a diversos partidos políticos, PDT, PSB, PT, PSOL, PCdoB, PSTU, PCO, e há muita gente que não é filiada a nenhum partido político. Muita gente que não tem nenhuma filiação, que não tem vida partidária. Ou seja, nós costumamos dizer, nós não somos apartidários, somos suprapartidários, mas dentro de um viés ideológico muito claro, que é o viés da esquerda política, entendendo a esquerda política como aquele conceito que Bobbio trata muito bem naquele livro clássico já dele, Esquerda e Direita. Aliás, Direita e Esquerda, acho que é o título original do livro, que é um livrinho muito bom, por sinal, recomendo, em que ele vai mostrar o que é exatamente esquerda. A gente sabe que esquerda e direita vieram daquela história lá, Revolução Francesa, pererê, o lado de cada um. Mas hoje, o que isso significa, né? A esquerda significa, a gente pode fazer uma grande divisão clara e rápida. Nós temos uma sociedade dividida em classes, nós temos uma classe que detém os meios de produção e uma classe que não detém os meios de produção. Então, aquele que apoia a classe que detém os meios de produção é direita, aquele que aqui, então, apoia a classe que não detém os meios de produção e precisa vender a sua força de trabalho para poder viver é esquerda. Então, esse é um conceito muito simples e rápido para poder entender, mas, evidentemente, que ser esquerda é buscar transformar a sociedade, é mudar a sociedade, é mudança, é transformação, para que você tenha uma sociedade mais justa e mais igual. E ser direita é você conservar a sociedade na situação em que ela está, achando que, dessa forma, as coisas estão boas. De forma geral, seria isso. Então, nós somos de esquerda porque somos espíritas. Eu sempre costumo dizer isso. Não há como, do meu ponto de vista,
Não há como ser espírita e não ser de esquerda, porque ser de esquerda é buscar transformar a sociedade. E os espíritos dizem para mim lá, vocês precisam mudar a sociedade. Uau, nós somos de esquerda, que bom, sejam bem-vindos espíritas. Todos nós somos de esquerda. E aí não estou falando de partido político, não há nenhuma vinculação partidária, inclusive você pode não ter nenhuma vinculação partidária. Mas os espíritas são necessariamente de esquerda, por conta, aliás, não só os espíritas, mas todos os cristãos, Jesus veio dizer, é preciso transformar a sociedade e fundar um novo reino, um reino que não é desse mundo desigual, é um reino completamente diferente, novo. Então eu preciso mudar, transformar, construir algo novo. E esse algo novo ele ainda diz, olha, ninguém vai passar fome, haverá justiça, haverá fraternidade, e vocês herdarão esse mundo, a terra. Então, é disso que nós estamos falando. Isso é ser de esquerda, autenticamente. Né? Então, esse esquerda tem esse claro viés. É isso que nós queremos dizer com ser de esquerda. Essa é a pergunta que ele tinha colocado, o Ricardo, e aí, respondendo a Jacira, sim, nós falamos de política o tempo todo, porque política é vida. Eu lembro de uma frase que eu gosto muito, de um cara que é, de forma geral, não muito simpatizado pela maioria das pessoas cristãs, que é um cara chamado Bento XVI, que foi o Papa. Ele tem uma frase bacana que ele diz o seguinte, a política não é uma forma de você mudar a sociedade. A política é a única forma de você mudar a sociedade. Esse é o Bento XVI. E aí o Papa Francisco vai um pouco mais além, depois disso ele vai dizer que não é possível imaginar um cristão, isso já é o Papa Francisco, não é possível imaginar um cristão que não esteja engajado na luta política da sua sociedade. É disso que nós estamos falando. Então é isso que nós queremos, porque é exatamente isso que é a proposta espírita. Todos nós precisamos estar engajados nessa transformação da nossa realidade. Então nós somos de esquerda, porque transformar, mudar é ser de esquerda. Conservar, manter as coisas como estão, é ser de direita. E nós não queremos isso. Queremos mudar, queremos nos mudar e queremos mudar o mundo em volta de nós. Então nós precisamos falar de política o tempo todo. É a única forma de mudar a sociedade. Como eu disse, não vai adiantar fazer uma obra social linda, maravilhosa, esplendorosa, que eu atendo 10 mil pessoas e elas não representam 1% do bairro onde eu moro. Eu não mudei nada, é só para o meu diletantismo pessoal. Então, eu preciso pensar em política pública, eu preciso pensar em transformar o Estado, a sociedade brasileira. É isso que tem que fazer o Espiritismo, é isso que tem que fazer todo cristão. Essa é a nossa obrigação. E precisamos falar de política, precisamos falar dos partidos que fazem isso. Não temos nenhuma vergonha de fazer isso, muito pelo contrário. Nós convidamos os partidos, temos feito lives com eles, convidamos para que falem para a gente, falamos com todos eles e dissemos, olha, nós queremos ouvi-los dentro do movimento espírita, porque a política é a única forma de transformar a nossa realidade. Precisamos de vocês, assim como vocês precisam do nosso trabalho de base. André, deixa eu só entender uma coisa. Sérgio, eu quero muito entender isso. Então, a questão, a proposta não é ter projetos específicos de trabalho, projetos espíritas específicos de trabalhar na sociedade. É essa discussão da importância dos espíritos estarem inseridos nesta vida política comprometida com... Nas decisões políticas. Com essa coisa da mudança social, é isso. Também, nós precisamos... Engraçado que o Frei Beto, num livrinho maravilhoso, chamado O que é Comunidade Eclesial de Base, que eu, inclusive... recomendo a todo mundo, é um livrinho maravilhoso, que ele fala sobre esse trabalho de base de conscientização e de libertação das comunidades periféricas em que eles atendiam. Ele fala uma coisa muito interessante, ele vai dizer que as comunidades eclesiais de base eram produtoras de cristãos que eram ativistas políticos. Então, nós precisamos fazer isso.
Precisamos ter espíritas, precisamos formar, mas não nós. Precisamos tirar das comunidades pessoas que se engajem na vida política. Precisamos de pessoas daquelas comunidades que são hoje oprimidas, que possam ser, com o nosso auxílio, porque nós somos apenas auxiliares, não somos protagonistas, eles são os protagonistas. Precisamos ser auxiliares nesse processo. Precisamos nos colocar e colocar o espiritismo como essa força libertadora, essa força transformadora e dizer para eles, olha, podemos mudar a sociedade, assim como Jesus disse isso há 2000 anos. Podemos fundar uma nova sociedade. Podemos mudar o mundo em que nós vivemos. É possível. Então, é essa a proposta fundamental. E os núcleos espíritas populares, que é a nossa proposta, são exatamente isso. E aí, falando um pouquinho como chegar às comunidades, que foi a segunda pergunta que ela colocou, a Jacira, que eu acho muito importante, é uma discussão profunda dentro dos nossos grupos estaduais, porque nós estamos, inclusive, iniciando já um projeto piloto em Natal, em que nós vamos fundar o primeiro núcleo espírita popular. A pandemia até então havia impedido essa nossa intervenção prática, mas a ideia é que a gente possa efetivamente construir junto com a comunidade, junto com ela, ao lado dela, um projeto de núcleo espírita popular em que nós possamos atuar de forma libertadora e conscientizadora. Não vamos ter mais palestras, o Sérgio não vai falar sobre o capítulo tal do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Não há isso, não há como ter mais isso dentro do nosso movimento espírita. Precisamos falar sobre isso. Precisamos falar sobre fome, sobre opressão, sobre a falta de possibilidade de ter uma sociedade justa. Precisamos falar, isso é espiritismo. É isso que nós precisamos falar. Os espíritos falam sobre isso o tempo todo. Precisamos resgatar os temas que Jesus trouxe à sociedade. Saúde, educação, fome. É isso que nós precisamos falar. Então, nós queremos sim. Eu posso dizer, Jacira, que há todo um projeto construído sobre isso, de como chegar à comunidade. Eu só não teria tempo de poder explicitar de forma clara, mas o que eu posso dizer a você é que sim, isso foi muito discutido, foi muito pensado, e temos muita coisa já elaborada sobre isso. Bom, gente, eu acho assim, a gente teria aqui assuntos para conversar aí a madrugada toda, né? Mas a gente vai precisar encerrar, né? A gente já está aqui no nosso prazo, no nosso horário, e eu queria te dizer o seguinte, Sérgio, eu queria te agradecer muito, né? Essa sua presença aqui no nosso grupo, a sua participação, tudo isso que você trouxe para a gente, né? Para a gente pensar e refletir. E a gente vai encerrar aqui, mas a gente pode depois continuar conversando, tá? Tem muitas coisas interessantes aqui no chat, se você puder depois dar uma lidinha, tem alguns comentários do Jorge Fernando, o Ricardo mesmo colocou o Sinuê, e dá um bate-papo aí bem interessante no chat, depois posso passar para você, tá? Pelo WhatsApp eu posso te passar os comentários. E fica aí esse gostinho de quero mais, né? De a gente poder um dia conversar mais e aprofundar esse assunto dentro da nossa casa espírita, tá bom? Ricardo, você quer falar alguma coisa? Márcia? Sérgio, antes de passar para isso, eu quero que você quer falar mais alguma coisa, suas considerações finais? Só uma coisa muito rápida. Quando Jesus fala na fé que nós precisamos ter, na fé que move montanhas, é essa fé nessa ideia do reino, na ideia de que nós podemos, sim, construir uma sociedade. Veja que nunca houve uma experiência de transformação da sociedade. Ela é só fé. Todos nós que queremos mudar a sociedade, apenas acreditamos nisso. Não há uma experiência concreta de uma sociedade mundial que tenha sido transformada. Então, nós simplesmente acreditamos. Isso é fé. A fé profunda de que nós podemos mover as montanhas que impedem hoje a construção de um novo reino. É isso. Muito obrigada, Sérgio. Recebe o nosso abraço, agradecimento por sua disponibilidade, tá? Sandra, desculpa, querido. Sim. Ricardo, Sérgio, eu queria agradecer muito
e dizer assim que a gente tem muito interesse em estar aprofundando essa discussão, né? E que a gente vai pegar no seu pé. Porque... Ou ao teu dispor. A gente conversou disso ontem. A Sandra, o Ricardo, eu, Cavour. Assim, eu acho que essa coisa esses movimentos espíritas que surgiram com essa pandemia e com a internet, para mim, abriu um mundo muito interessante, sabe? Eu acho que propicia para a gente uma discussão mais aberta do que a gente vinha fazendo. A gente faz muito isso dentro do centro, mas é aquilo que eu já coloquei. Vocês fazem com uma liberdade que é invejável, né? E a gente tem interesse em aprofundar essa discussão dentro do Eu diria que a gente está na fase, viu, Sérgio? Nós estamos na fase de trazer os temas, certo? Estamos trazendo para a discussão, primeiro, porque já é difícil a gente trazer esses temas sem ter uma certa crítica, sem ter, né, algum conflito para dentro do centro espírita. Então, a gente está na fase de trazer os temas. E depois, acho que a gente tem que avançar para o que vamos fazer, né? Com essas ideias todas. Acho que esse é o nosso caminho. Tá bom? E muitos de nós já milita mesmo, né, Sandra? Muitos de nós já é militante, né? E, Ricardo? Eu quero agradecer ao Sérgio pela excelente explanação e quero dizer, Sérgio, que você trouxe uma mensagem bem forte, né? Eu achei você com uma força muito grande na tua mensagem, na tua convicção, e isso me tocou profundamente. Também. Porque eu senti que o seu coração estava junto com a sua razão nessa fala. A gente, por experiência, há tantos anos também no movimento espírita, a gente sabe que esse debate ele é muito interditado, né? Ele é muito interditado, e a principal acusação que se fala, né, como lembrou bem a Jacira, nossa querida Jacira, é de que isso é partidarismo, né? E a todo momento a gente está lembrando que isso são teses, você não falou nada além do que teses de caráter humanista universais, né? Você não falou nenhuma novidade para um humanismo verdadeiro, né? E isso a gente precisa resgatar. Isto não é partidário. Isto faz parte de uma plataforma humanista, que o espírita necessariamente, aquele que lembra daquela questão inicial que você lembrou, de em uma sociedade organizada não deve ninguém morrer de fome, o espírita não pode ignorar isso, né? Isso é uma plataforma política, que eu digo política com P maiúsculo, não com P minúsculo. Se entenderem que isto é partidarismo, paciência daqueles que assim o entendem. Mas esta é uma proposta filosófica humanista que está contida assim nas obras de Allan Kardec. Então, Sérgio, saio tocado pela sua reflexão e pela força das suas convicções e também pela sua vontade de transformação. O SEAC é um centro que sempre esteve na vanguarda. E você deve conhecer um pouco da história do SEAC, né? Em vários temas, né? E o SEAC continuará, sim, tentando ficar na vanguarda do pensamento, né? Não podemos ficar para trás. Espiritismo, dentro de uma ideia de atualização de pensamento contemporâneo, tem que acompanhar todas as novas ideias, desde que refletidas, é óbvio, não em aventuras, mas essa proposta que você traz é verdadeiramente uma proposta de rigor filosófico, né? Eu sempre digo, Sérgio, para concluir, Kardec viu o espiritismo dialogando com todas as ciências, e eu até coloquei na minha postagem, da física quântica à sociologia. É isso que vocês estão fazendo. Vocês estão dialogando com as ciências sociais, né? Então, é um empreendimento legitimamente kardecista do meu ponto de vista. Um grande abraço e obrigado pela sua explanação. Obrigado, Ricardo. Gente, muito obrigada. A gente vai se despedir agora dos amigos do Face, tá? E lembrando que a gente vai publicar a palestra no nosso canal YouTube e vai estar logo à disposição já no final de semana.
Então, é só quem não assistiu, se quiser recomendar, é só clicar lá no nosso canal e não esquecer de deixar o like, tá bom? E compartilhar. Muito obrigada, então, só para a gente se despedir. Tchau, amigos do Face. Ivone pode dar a finalização. E para a gente finalizar hoje, como é o final do nosso mês, né, da diversidade, eu escolhi uma música, não sei se vai dar para passar, porque a Rita vai passar direto do YouTube, tá? Eu escolhi uma música de um grupo chamado Vocal Livre, porque é uma música que traz aí, depois que passou esse mês todo, uma mensagem do tipo, o título da música é A Começar em Mim. Acho que tudo isso que a gente viu aqui, as ideias, né, todas as propostas que foram feitas, a gente tem que trazer para dentro, né, da gente, refletir, introjetar e colocar para fora e agir também, né? Então, eu acho que essa música traz uma mensagem muito bonita, ela até um pouquinho demorada, mas eu acho que encerra bem o nosso mês, que foi um mês bastante rico, né, de muita chacoalhada, né? A gente levou bastante soco no estômago, né? Muita chacoalhada mesmo, em nossos valores, as nossas convicções, e é para isso mesmo. E na semana que vem, nós vamos começar o nosso segundo semestre, efetivamente, o mês de agosto. A primeira semana, o Ricardo vai fazer para a gente aí uma reflexão sobre os temas abordados aqui durante o mês de julho, tá bom? Mas vamos lá, Rita, colocando, depois a gente se despede. Vamos ver se vai dar certo, tá bom? Cedo me acorda a oração, é o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi, alguém me explica por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Tivesse mais perdão, se num lugar de apontarem tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação. Se não mais tanto tempo em vão, se nosso bem mais precioso não faltasse quando pra ouvir, pra entender o meu irmão. Eu sou um deles, sou um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim,
começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Mais amor em mim. Gente, eu vou ser sincera para vocês, estou bem emocionada, não só por causa da música, mas pelo todo, do conjunto dessa noite, sabe? Esses assuntos, eles mexem bastante com a gente, né? E eu acho que eu tô um pouco emocionada, tá bom? Quero agradecer muito a vocês. Obrigada. Obrigada por esse mês aí, excepcional, foi muito legal. E sabe, a gente já pode até dar tchauzinho para encerrar a gravação, porque eu queria depois continuar conversar, fazer alguns comentários. Gente, até semana que vem. Boa noite. Boa noite para todo mundo. Obrigada, viu? Obrigada pela presença.